10 de outubro de 2004, Estados Unidos. Naquele dia, Christopher Reeve descansaria para sempre. Depois de quase uma década lutando para conseguir viver seus dias como um super-homem, havia chegado o momento de ele partir. Seu legado seria maior que o do Homem de Aço nos cinemas. Seria o de um ser humano imbatível, revelado agora no documentário da Max, Superman, a história de Christopher Reeve. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde que você venha comigo até o final, desde que eu fiz até, olha, um óculos preto, uma roupa vermelha, para fazer o Superman, o nosso, para mim, o meu eterno Superman, que é o Christopher Reeve. Ele tem um documentário novo que acabou de estrear na HBO. Eu ia falar HBO. Eles ficam mudando de nome, depois eu nunca lembro. É na Max. Mas é a produção da HBO Documentários e também da CNN Filmes. Ou seja, tem um aval muito interessante, tem uma assinatura muito boa de produção. Sobre a história do Christopher Reeve, que, assim, um dos homens mais lindos de Hollywood, né? Um dos homens mais icônicos de todos, de toda das grandes celebridades de cinema, especialmente das décadas de 1970 e 1980, quando ele fez um dos personagens que, se eu falar Superman, você imediatamente lembra dele. Por mais que depois tenham tido outros atores tão bons quantos, acho que até algum até melhor como ator, até homens até muito mais bonitos do que ele, é o Christopher Reeve que vem à cabeça. Ele conseguiu se tornar sinônimo de um grande personagem que já era muito famoso nos quadrinhos. Superman vem dos quadrinhos, da DC Comics e tudo mais, e é óbvio, Superman, Super-Homem, se você olhar, tem todas as cores da bandeira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos faz muito bem isso, ele cria personagens extremamente fortes, carismáticos e heróicos, até mesmo dentro da sua própria nação. Tá certo eles. Então você tem Capitão América. A Mulher Maravilha mesmo, se você olhar, apesar de ela vir de uma ilha, não sei das quantas, a roupa dela é toda americana, toda azul e vermelho. E o Superman, numa fantasia horrorosa, porque é um homem de colã com uma cueca por cima, essa é a fantasia, com uma capa. Ou seja, se eu vejo uma pessoa dessas na rua, eu faço o quê? Eu chamo o hospício, né? Chamo alguém porque aquela pessoa não estará bem. Mas, no caso, o Christopher Reeve conseguiu permitir que você visse um homem de 2 metros de altura, vestido de colã azul, com uma cuecona por cima, uma capa enorme, um cabelinho ridículo de pega-rapaz na testa, e falasse, uau, é o Superman. Isso é feitio das pessoas que têm um grande brilho, não necessariamente um grande talento. É óbvio, gente, o Christopher Reeve, ele queria ser um grande ator. Ele, inclusive, até pra gente situar um pouco, tá falando que ele tem brilho. Tem gente que tem muito brilho e não tem talento como ator, mas ele toma a tela de uma magnitude que o talento ele fica em segundo plano. Mas, quando você quiser fazer outros personagens, o talento vai ter que gritar mais. O Christopher Reeve nasce em Nova York em 1952, 25, vou pôr o óculos para ler, e aí eu já viro meio Clark Kent agora. Eu nasci dia 25 de setembro de 1952, um libriano, né, como eu. Estamos juntos nessa. Ele nasce numa família extremamente problemática, onde o pai e a mãe tiveram apenas ele como filho, depois eles se separam e cada um vai ter uma família gigantesca, e ele fica sempre meio que num limbo, porque ele virava a iconicidade de um passado de um casal que não tinha dado certo naquela época, então, onde você se separar era mais complicado, e ele não tinha nem o amor muito grande da mãe, nem o amor muito grande do pai, uma vez que os dois estavam formando famílias independentes daquele garoto. O garoto cresce, o pai dele era um intelectual, pelo que eu entendi, uma pessoa das letras e tudo mais, que não achava que o filho fosse dar grandes coisas. E isso frustrava. Ele tem muitos problemas, o Christopher Reeve, isso é relatado no documentário, com relação a uma certa aceitação do pai, especificamente. Era sua referência masculina, era um homem que ele queria agradar,
e ele não conseguia, porque o pai não via nele absolutamente nada. O Christopher Reeve, então, vai fazer teatro na década de 1970, já ali com seus 20 anos, numa escola extremamente importante americana, difícil de entrar, ou seja, ele tinha elementos importantes para conseguir passar e fazer parte daquela escola de teatro, onde grandes atores se formaram, William Hurt, o Robin Williams, que é super amigo dele, e outros enormes nomes do cinema, da TV e do teatro americano se formaram nessa escola. Acho que é claro que eu estou tentando lembrar o nome, não esqueci, mas é uma das grandes, é a USP da arte dramática ali nos Estados Unidos, em Nova York especificamente. Dentro desse universo, ele vai conhecer o Robin Williams. O Robin Williams, um dos maiores atores que já existiu no cinema americano, ele se torna um grande amigo, eles se tornam grandes amigos. Aliás, uma coisa que eu fiquei bastante impactado nesse documentário é como o Christopher Reeve era gostado, e é gostado até hoje, por nomes de excelência na sua magnitude da sua carreira. Por exemplo, a Glenn Close era a grande amiga dele. A Susan Sarandon era uma grande amiga dele. O Robin Williams. A própria Glenn Close, já antecipando, ela fala que a partida do Christopher Reeve foi tão dolorosa para o Robin Williams que ela tem certeza que se o Christopher Reeve não tivesse morrido, o Robin Williams estaria aqui até hoje. De tão grande que aquele homem, Christopher Reeve, era na vida das pessoas como grande amigo. Ele, no começo, como pai, eu vou entrar um pouco nisso, ele era menos, até eu acho que ele imitava a referência que ele trouxe de casa. Mas ele era uma pessoa muito gostada e muito gostável. Ele tinha uma rede de proteção, de amizades muito legal. E ele vai para esse teatro, ele super parceiro do Robin Williams, e acontece uma grande oportunidade que quando o produtor executivo de um filme vai por esse caminho, é quase certo que vai dar certo para o filme, mas é quase certo que vai dar errado para o ator. Superman hoje, quando você vê, se você é de uma geração que nasceu já com esses filmes, a gente, que é de uma geração mais antiga, você tinha no máximo Batman e Robin na televisão, que era divertidíssimo, que tinha aquelas onomatopeias, pau, pom, pau, mas que eram dois seres ridículos também vivendo num colão horroroso. Era quase eram séries de baixo orçamento e eram quase de humor, de tão mal feito que era. O Superman é o primeiro filme com uma grande produção que impactaria o cinema para sempre. Depois de feito o Superman, você viria com muitos outros filmes de super-heróis. É claro que na década de 1970 já estava vindo também Star Wars, mas você tem, em 1978, ia abrir para sempre aquela janela de uma grande produção com base em super-heróis. E você tinha DC Comics e Marvel ali fervilhando os quadrinhos de personagens incríveis para poderem vir depois, e vieram. E você vem nesse momento com uma grande produção que ia ser filmada em Londres e que precisava criar um casting que atraísse o grande público. Eles fecharam com Marlon Brando para ser o pai do Superman. Ele era, o Marlon Brando, o grande nome totalmente daquele momento, né? Apocalipse Now e tudo mais que vinha junto com todos os filmes que o Marlon Brando fez, depois e antes e tudo mais. Então Marlon Brando tinha o que ia fazer o Lex Luthor, também já era um ator com mais punch, e eles precisavam de um Superman. O Superman chegou assim, muitos atores, como Arnold Schwarzenegger, vão atrás dos produtores para tentar o papel. Mas os produtores queriam alguém que grudasse no Superman, de tal maneira que as pessoas acreditassem e passassem a imaginar que o Superman realmente existisse. Isso é uma grande sacada. Por exemplo, Friends, a série Friends, ela foi feita dessa maneira. Apesar de atores ali dos 6 já terem feito alguns papéis em algumas coisas, eles eram desconhecidos. E eles conseguiram colocar aquelas 6 criaturas dentro das personagens e se adaptar de personalidade dos atores reais para os personagens. Isso gruda. Para a série, o tempo de Friends foi maravilhoso para a série e para os atores. Eu te pergunto, o que eles conseguiram fazer muito depois? Poucos atores do Friends sobreviveram aos seus próprios personagens que existiram e existem na série até hoje. A própria Jennifer Aniston, de quem eu sou extremamente fã, ela, para mim, com o Morning Show, a série que ela conseguiu se desfazer da Rachel na minha memória.
a Mônica, ela, máximo ali, fez o pânico que deu, mas você fica muito grudado. Isso é muito esperto para a produção. E isso aconteceu no Superman. Eles passaram a querer alguém que fosse o Superman. Então, eles queriam um ator desconhecido. Uma sacada perigosa, porque você pode evitar que pessoas vão ao cinema por conta de não ter uma grande estrela. Mas se dando certo, você tem para sempre uma franquia garantida, porque você tem a personagem personificada naquele ator. E o Christopher Reeve faz o teste para o Superman. Inclusive o Will Hurt fala para ele não fazer, porque o Will Hurt é um ator muito mais, né? Ele fez Beijo da Mulher-Aranha, Oscar e tudo mais. Ele falava para não, porque ele ia se vender para o sistema, aquelas coisas bobas que também não é por aí. Mas o Christopher Reeve vai para Londres, faz o teste e passa na cara, porque era impossível ver aquele homem com colã e escapa e não olhar o Superman. Inclusive aparece ele em cenas de teste com as Lois Lane. Ele tá assim, era uma roupa, assim, não era roupa, o figurino final, ele tá assim, com as pizzas embaixo do braço, tudo suado, fazendo, ele era muito magricela, ainda não tinha malhado, mas ele tinha ele tinha a qualidade da estrela de Hollywood e a qualidade para ser o Superman, para você olhar e falar, esse cara existe, o Superman é de verdade. Dito e feito, ele faz o Superman 1, que estreia em 1978. Eu tenho uma lembrança muito feliz, porque eu assisti em Santos, na cidade de Santos. Eu lembro que naquela época você podia entrar 7 vezes o número das cadeiras, eu sentei no chão, era bem criança, 78, eu tinha 5 anos. E eu lembro da sensação do cinema, do como aquela tela me dominou para sempre e foi meu primeiro filme. Depois eu fui ver Os Trapalhões, depois eu fui ver ET, mas o primeiro filme que eu assisti na minha vida no cinema foi Superman. Então, o impacto do Christopher Reeve voando na tela, onde a fantasia passava a ser a realidade, até hoje eu carrego isso. O quão bem me fez aquele momento de eu me permitir vislumbrar algo que não era de verdade, mas que para mim podia ser. Então, ele estreia e é um avassalador. Ele se torna uma grande celebridade, uma grande bilheteria do dia para a noite. De rainha da Inglaterra, presidente dos Estados Unidos, a milhares e milhares de fãs no mundo inteiro assistindo, ele passa a ser uma pessoa genuinamente famosa, uma grande celebridade. E óbvio, o filme já dando certo, eles já deveriam ter pré-contrato para o 2, o Superman 2 estava garantido, e ali muda a vida inteira dele. Né? Ele vai ser avassalador, porque é um homem lindo daqueles, jovem, ele era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, já ganhando dinheiro, fama, tal, não sei o que lá, ele vem a um pouco o que precisa ter, e é necessário ter até para você deixar de ser assim, mas certo assim, eu sou bom demais. Só que ele era bom demais como Superman, e ele não tinha qualidades, pelo menos aos olhos dos outros, e para os olhos dele mesmo, como um grande ator. Até uma coisa interessante, quando ele conta para o pai que vai fazer o Superman, o pai festeja, porque o pai tinha entendido que ele ia fazer uma personagem de um desses livros mega importantes da literatura inglesa, que fala de Superman. Ele não faz ideia que o filho ia ser herói de quadrinho. E o pai detestou isso, inclusive. Olha como, né, como a gente é frágil, porque para ele era mais... apesar de ele ser já uma grande celebridade, alçado já com estrela, já ia ter estrela na calçada da fama de Los Angeles, o mundo alvoroçado, todo mundo correndo atrás dele, ele queria o abraço do pai de parabéns. E ele não teve, né? O pai dele foi bem... Bom, coisas que a gente tem que resolver em terapia, né? O Christopher Reeve, então, vai tentando fazer outros personagens, outros papéis mais impactantes. Ele, de fato, quando você vê, ele não é assim, uau, que ator! Meu Deus do céu, que ator! Ele tem brilho, ele tem estrela, mas ele não é aquela coisa enlouquecedora de um ator que você se emociona só da pessoa entrar na sala. Então, ele realmente passava por problemas com a sua própria profissão. Apesar de ele ser gostado por grandes talentos, ele não se via nessa magnitude. Ele vai fazer um outro filme que eu gosto muito, que é De Volta para o Passado. Gente, eu lembro de assistindo esse filme na década de 80, em julho, chovendo, em Piracaia, frio, a gente no VHS vendo 7 vezes o filme direto. Um filme muito bonitinho, um filme muito romântico, um filme muito
muito que esquenta o coração, te faz emocionar, e eu acho que ele fez muito bem. Mas é um filme, não é um lá, né? Então, ele não conseguia ser chamado para grandes papéis, além do Superman. Daí vem o Superman 2, que estoura mais ainda e deixa ele casa com uma inglesa que conhece nos estúdios. Então, se você olha, né, para uma grande celebridade, um homem daquele tamanho e tudo mais, ele até estava querendo ter uma família. Ele buscava algo que ele não conseguiu ter na infância dele. Ele namora essa moça, com ela ele vai ter 2 filhos, que ele tem 3 filhos no total, né? Que ele vai ter o Matthew e a Alexandra, os 2 filhos mais velhos, com essa jovem inglesa à época. E até tem uma coisa que ele não casa com ela. E quando perguntam para ele se era casado, ele fala que não. Isso era um truque de atores para não perder fãs, como se fãs soubessem... Roberto Carlos fez isso, que se fãs soubessem que ele era casado, ele perderia as fãs femininas. O Elvis Presley mesmo demora para casar com a Priscilla Presley um pouco por conta disso também. Uma bobagem, eu acho. Mas tudo bem, ele seguia nessa toada, mostrando o filho, fotos com a namorada, mas namorada, não esposa. Ele vai ter 2 filhos com ela e ele começa a ter já... Entre 1978, que tem a história toda do Superman chegando, em 1987, que é quando ele vai se separar dessa namorada dele inglesa, ele passa por grandes alvoroços emocionais por conta da sua própria carreira. Dinheiro ele tinha, sucesso ele tinha, dinheiro ele tinha, fama ele tinha, sucesso ele tinha. O que é ter sucesso? Depende do que você encara como sucesso. Se o sucesso para você, suas contas pagas, ele tinha. Se o sucesso para você é você sair na rua e ele não poder ir ser parado, ele tinha. Mas se o sucesso para ele era ele ter uma boa crítica, ele nunca teve. Ele nunca teve prêmio. Ele vai ter um Grammy, em 1999, por um audiobook, onde ele vai contar a história dele, que se chama Still Here, ou Still Me, que é ele contando a sua história no audiobook. Ele tem um Grammy. Né? Mas ele não tem um Globo de Ouro, ele não tem um Oscar, ele não tem um Emmy, que ele vai fazer muita televisão depois, até para se sustentar e manter a sua carreira ainda viva de alguma maneira. Então ele passa por problemas sérios, onde ele é o Superman, mas ele, como Christopher Reeve, ele não consegue fazer nada além de papéis mais medíocres, vamos botar em aspas assim. Tenta um filme ou outro, tenta de uma maneira ou outra, e ele não consegue alçar muita coisa. Ele faz muitos telefilmes nos Estados Unidos, em 1980, década de 1980, 70, 90. Fazer telefilmes era a segunda linha, terceira linha de um ator. Fazer televisão já não era uma grande coisa para um ator. Então ele vinha de cinema. Então uma coisa, ele estava naquela balança que não parava de subir e descer. Ele se separa da namorada dele inglesa e no mesmo ano de 1987 ele vai conhecer aquela que vai se tornar a grande parceira da vida dele para sempre, que é a Dana Reeve, que era uma atriz, cantora, também não era uma grande celebridade. Ele conhece ela num evento, alguma coisa assim, e ele vai se grudar nela, e para sempre. E não é só porque ele vai ter um acidente, você percebe que eles tinham realmente uma ligação muito forte. Era uma moça, eu já estou até dando spoiler, era uma moça muito cativante, o sorriso dela era muito cativante. E o Christopher Reeve está lá tentando fazer, ele vai fazer teatro com um ator que eu gosto muito também, que é óbvio que eu esqueci o nome, aparece no documentário. Ele vai fazer uma peça bastante impactante, onde ele beija um homem em cena. O Christopher Reeve, que era o iconicidade máxima do Superman, da testosterona heterossexual, ele beijar um homem no teatro ao vivo é muito forte. Ele era um ator que ele queria se mostrar assim: façam comigo, eu sou um ator, me exercitem, me usem, me abusem, mas me permitam ser uma outra pessoa. Conseguiu, mesmo fazendo tudo isso, ele não conseguiu grandes novidades no seu trabalho. Mas ele ia na toada, Superman 3 ia chegar, Superman 4 ia chegar, dinheiro ele ia ter, bilheteria de alguma maneira. Superman, claro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Em todo sentido, de qualidade, de roteiro, até mesmo do próprio Christopher Reeve. Entre 78 e o último, que acho que 89, ele envelheceu. Então, aquela frescor da juventude do Superman já tinha passado, e o Superman no filme não envelheceu. Então era estranho, o Superman fica estranho, ele vai ficando taciturno, o Superman, o Christopher Reeve vai ficando, não querendo mais fazer aquela personagem e assim, ao mesmo tempo que é o único que dá para ele ser próximo do que ele quer, então devia ser uma loucura na cabeça dele.
Ele faz um filme que ele precisaria montar a cavalo. E ele era alérgico a cavalo. E dentro dessa escola, que ele teve lá em 1970, nessa escola de artes dramáticas em Nova York, ele tem aquela vertente de que o ator precisa se tornar de fato a personagem. Então ele queria montar a cavalo, a personagem dele precisava montar a cavalo. É um filme, não estou lembrando o nome do filme agora, não assisti, mas isso conta no documentário. E ele precisava montar, ele podia ter pedido dublê, né? Tarimba, tamanho de ator ele tinha, mas ele queria fazer a cena, porque ele acredita, aquele ator e aquele diretor, que eu estou fazendo uma cena lá no cavalinho passando, eu preciso do ator ali, porque tem energia do ator. Gente, isso é super discutível, se é assim ou não, cada um segue a sua linha. Eu não estou aqui para discutir escola de interpretação. E ele queria, então ele passa por um processo de tomar antialérgico todos os dias para poder ficar no cavalo. Ele tinha alergias fortes a cavalo. Engraçado, né? O corpo, a vida, ele tinha alergia àquilo que ia colocar ele na situação final da vida dele. Mas ele quer vencer, ele quer fazer, inclusive pela arte dele. Ele consegue, ele faz as cenas, ele pula a cavalo, ele passa, a partir do momento que ele não tem mais alergia a cavalo, por conta do filme e das injeções, ele passa a adorar cavalo. Ele era um homem extremamente ligado a esportes, muito ligado a esportes. Ele já tinha também, como celebridade, ele já tinha abraçado as suas causas. Uma delas era já a destruição do meio ambiente, já lá em 1970, 1980, e também direitos humanos. Ele era sempre muito preocupado em todos sermos iguais, realmente, sem preconceitos. Tanto que ele, o homem daquele jeito, vai fazer uma peça gay. Na época que podia ter sido a pá de cal na carreira dele, mas ele queria, inclusive, chamar atenção para isso. Então, ele tinha isso. Como pai, inclusive, ele exigia demais dos filhos a parte de esportes. Os filhos contam, os mais velhos, quanto ele era chato nesse sentido. Eles tinham que ser os melhores aqui, melhor ali e tal. E ele, nesse período, exatamente porque ele se separa da mãe, ele fica mais nos Estados Unidos, os filhos na Inglaterra, ele acaba se afastando, num primeiro momento, desses filhos. E ele... isso é sentido por eles. Quando ele encontra a Dana faz com que ele volte a se coligar mais aos filhos. Isso é muito legal. Uma mulher que entra com 24 anos e fala, olha, não vou ser madrasta, vou ser amiga deles, eu não estou aqui disputando mãe, não estou aqui, eu quero... E ela foi muito inteligente, ela foi a grande cola nessa família inteira, a Dana Reeve. Mas ele pega o cavalo, toma e ele fica apaixonado por equitação. Ele passa a fazer mesmo daquilo, do que foi para o filme, ele passa a fazer daquilo de um esporte, ele passa a fazer profissão. Ele passa a realmente transformar aquilo num lado profissional, equitação lado profissional. E ele vai muito bem, e os filhos fazem também, ele já tem um terceiro filho, ele vai casar com a Lana, com a Dana Reeve, lá em 1990, se eu não me engano, 91. Ele demora para casar com ela. Ele tinha um problema do comprometimento do casamento. Claramente está ligado lá no que ele viveu com mãe e pai. Mas ele consegue romper isso com ele, casa com a Dana e vai ter um filho que é o Will. Cara, os filhos dele são lindos e esse filho... Você já deve ter ouvido falar que durante a pandemia o filho do Christopher Reeve, que é jornalista, levantou só de ceroula, de cueca e camisa, porque é aquela coisa de pandemia que as pessoas faziam tudo por Zoom, e ele esqueceu, ele levanta, ele tá de cueca. Foi esse rapaz, esse Will, que é uma graça assim, de pessoa, muito jovem, e que teve a sua vida toda reorganizada em função de várias coisas que eu vou contando aqui. Então ele tinha um filho muito novo, ele tinha filhos já mais velhos, né, com lá 10, 12, 13, 14 anos, e o menino de 2, 3 anos, o Will. E ele está indo muito bem, está indo em busca ainda da carreira. Passa a moto. Por que precisa fazer tanto barulho, Senhor Jesus? Não sei qual é a graça de ficar numa moto, coisa chata. E ele está assim, era começo dos anos 90, isso tudo era já 1995. Ele assim, do primeiro telefilme que ele fez lá atrás, antes do Superman, 1977, 1978, ele faz o Superman, ele já tem ali os seus 20 anos de carreira, uma carreira que fez dele uma super celebridade, mas ao mesmo tempo
ele não consegue nada que... Perguntam para ele qual é o seu maior sonho, ele falou, ter uma boa crítica. Ele só queria ter uma boa crítica, ele falou assim, nossa, como o Christopher Reeve é ótimo. Não conseguiu. E aí mas estava na equitação tentando ser o melhor. E a vida estava rodando, ele com a casa dele em Nova York, dinheiro ele tinha ganhado, ele tinha uma aposentadoria já garantida. E num belo dia, um dia comum, porque a morte e a transformação chegam em dias comuns, não espere que grandes... E eu posso falar isso de conhecimento de causa de algo muito próximo que aconteceu com o Christopher Reeve, aconteceu na minha vida pessoal, que você não vai sonhar, você não vai ter um insight, você vai estar tomando banho e vão te ligar falando que a pessoa que você mais ama na sua vida está entre a vida e a morte. E isso acontece no dia 27 de maio de 1995, o Christopher Reeve estava num campeonato de cavalo, o cavalo para, que é uma coisa comum, é um tipo de acidente que até quem está no cavalo, eu chamo cavalgador, mas não é, sei lá, é hockey, não sei, o montador do cavalo, ele já sabe, porque o cavalo pode parar e você tem que saber até cair. O Christopher Reeve não entende até hoje menos ainda porque ele não está mais aqui, mas até o momento, o que tinha acontecido de ele não ter feito, e o cavalo para e ele cai, e ele nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo não significa que ele nunca mais será, que ele não possa ser melhor do que ele foi. É óbvio, gente. Eu estava lendo, acho que estava no UOL esses dias, uma matéria de uma moça que fala que ela tem um câncer, mas que ela não precisava nunca ter tido um câncer para dar valor à vida, que ela sempre tinha dado. Eu entendo esse tipo de pensamento. Entendo, porque você fala... Por exemplo, o Fernando Fernandes, do Big Brother, eu cheguei a quase escrever o livro dele lá atrás, há muitos anos. Ele veio bastante vezes em casa, e a gente teve conversas muito profundas sobre o ser dele. E ele é um cara, para mim, incrível, porque ele mesmo se conta que ele é muito melhor hoje do que ele era antes, que o acidente dele, que o deixou paralítico, ele o transformou num homem melhor, num ser humano melhor. E ele é um cara muito legal. Mas tem pessoas que ficam mais... entram no mundo das sombras por conta daquilo, entra na depressão e não sai. Um acidente que te transforme para sempre não vai te fazer melhor obrigatoriamente. Isso está em você. O Christopher Reeve, então... Aí começou a que oração? Começou a obra. Vou mexer aqui. Tem que correr, gente. Vou botar aqui, vou mexer no microfone, que eu acho que a outra vez deu certo. Vamos ver aqui. Bom, espero que essa batida... Ai, como esse prédio tem ombra, meu Deus do céu. Bom, desculpa se entrar barulho agora, eu não vou ter como parar e voltar. Eu agora comprei esse microfone que parece que dá uma abafada nesses barulhos. Acho que a outra vez deu certo. Tá? Tô até com calor agora. Ó, até apagar meu papelzinho. Mas o Christopher Reeve, ele vai ter esse acidente que vai deixá-lo tetraplégico. Mas uma tetraplegia das mais avassaladoras. Se eu não tivesse dinheiro, ele não teria nem continuado no dia seguinte. Porque eles precisaram fazer uma operação... A sensação que eu tive vendo o documentário é que a primeira vez foi feita. Eles religaram o pescoço ao corpo. Você tem uma ideia do nível de fratura que foi. Parece que se fosse 1 milímetro para um lado, ele teria morrido. Se fosse 1 milímetro para o outro, ele teria saído andando. Mas, no caso dele, ele ficou nessa tetraplegia severíssima. De um homem que amava esportes, de um homem que amava voar, que nos fez voar. De um homem que era o Superman, o Homem de Aço, ele passa a ser o mais humano de todos. Daquele que vai precisar da ajuda e da empatia e do companheirismo de todo ser humano próximo para ele poder tomar água. Então, a gente começou, a partir de 1995, a acompanhar uma nova trajetória daquele Superman, daquele homem de aço, daquele homem que era indestrutível, que a gente acreditava que ele era de verdade. E ele se mostrou que ele era tão frágil quanto todos nós, mas muito mais forte do que muito de nós. Com certeza. Mas mais forte do que ele foi a Dana, a mulher dele, a esposa dele, foi a pessoa que mais deu para ele a possibilidade de ele se olhar como um ser humano além das forças. Ela olha para ele e fala, você está aqui, eu vou ficar com você porque você ainda está comigo, não por pena, não por... Eu te amo e eu quero estar com você. A mãe do Christopher Reeve queria desligar os aparelhos. A esposa, Dana Reeve, que bom que ele tinha casado um pouco antes, senão quem decidiria isso é a mãe dele. Na verdade, os filhos decidiriam.
a Dana não permite, e ela vai entrar ali, a partir daquele momento, num novo universo que eles não conheciam, que é o universo das pessoas com a problemática da deficiência física. É deficiência física que fala hoje, ou não? Deficiência com deficiência. Não, tem que perguntar para quem tem poder de fala, vamos dizer que o Aru tem. Então, com a deficiência física, que é o PCD. Que eles não fazem ideia. A gente só sabe como é esse universo quando a gente entra nele, gente, não tem outro jeito. Eles entram, eles descobrem que milhares de pessoas só nos Estados Unidos tinham isso. E que num país, os Estados Unidos, e não estou aqui fazendo crítica, apenas uma constatação, num país que não tem o SUS que nós temos. Eu não sei se vocês sabem, mas uma pessoa que é amputada, por exemplo, no Brasil, tem direito a uma prótese. Nos Estados Unidos, não. Você tem que pagar. No Brasil, você tem centros de excelência como a ACD, onde você consegue fazer toda a sua reorganização física gratuitamente. Nos Estados Unidos, não. E eles entram nesse confronto importante, porque até o Christopher Reeve, ele teria dinheiro para se manter do jeito que ele precisava por mais 2 anos. Claro, ele tinha grandes amigos com muito dinheiro, como é o caso do Robin Williams, que bancou muita coisa para ele. Muita coisa. A Marsha, como eles falam, a esposa do Robin Williams, e o Robin Williams. Se eram próximos, se tornaram ainda mais. O Robin Williams passa a fazer uma grande festa para o Christopher Reeve todo dia 27 de maio de 1995, porque ele não via naquele dia a destruição do Christopher Reeve, ele via naquele dia um novo renascimento do amigo, do irmão que ele chamava de irmão. Mas ele estava olhando para os outros. Ao mesmo tempo que o Christopher Reeve, aos olhos de quem tem isso há muito tempo, ele buscava uma cura. E você começa a entrar num conflito que é o seguinte: que cura? Voltar a andar é uma cura de o quê? Você não tem uma doença. E isso coloca todo mundo muito em xeque, porque o que acontece? Já que nós temos que buscar a cura, eu não preciso fazer mais nada, eu preciso esperar a cura. Isso não pode. Você, no momento que você entra nesse tipo de transformação, você precisa ir além, você precisa passar a ter uma nova vida, uma nova forma de olhar para a vida, uma nova forma de buscar qualidade de vida. Se eu ficar sentadão esperando a cura para voltar a andar, eu vou ter uma qualidade de vida terrível, eu não vou conseguir fazer movimentos de jeito nenhum. Que essa foi uma grande discussão que tiveram internamente ali, a obra do inferno, ali dentro do quadro do Christopher Reeve. As pessoas têm direito de fazer obra, mas, gente, neste prédio é obra todos os dias do ano. Claro, faz mal, tem um apartamento que faz mal, tá? Mas todo dia tem um apartamento fazendo obra. É uma coisa insuportável. Olha, e são obras pesadíssimas. Para, menino! Não sei, espero que esse microfone esteja funcionando. Eu vou ter que parar daqui a pouco para ver se está rolando. E o Christopher Reeve, então, ele entra nesse confronto de falar de cura ou entender que as pessoas precisam seguir em frente em busca de transformações, que a ciência volte a fazer você um dia andar. Mas enquanto isso não existe, você tem que criar uma nova forma de ser você. E ele passa, então, em cima disso, ele cria a Fundação Christopher Reeve, junto com a esposa e a família, para angariar fundos para melhorar o dinheiro para essas pesquisas, principalmente de célula-tronco, que é onde eles parece que é real mesmo. A célula-tronco pode regenerar fígado, rim, tudo. Ele pode ser a regeneração do seu próprio corpo em qualquer coisa que você precise vir a ter um dia. E ele busca muito isso, que o governo, inclusive, coloque mais verbas do que em armas, em ciência. E ele batalha em cima, inclusive, da força que ele tem, como o nome que ele passa a ter ainda maior por conta da condição nova dele. Ele é chamado ao Oscar em 1996 e é um estouro um ano depois do acidente dele. O Christopher Reeve, ele passa a ser mais famoso que o Superman, por conta da nova invencibilidade daquele ser humano. Ele, como um ser humano fortíssimo, ele passa a ser muito mais reconhecido do que como o Homem de Aço de Krypton. Então, ele tem essa coisa muito interessante de como ele ficou maior que o personagem por conta da nova situação dele, porque ele se mostrou gigante. Gigante porque ele tinha junto uma mulher gigante, filhos gigantes e amigos gigantes. Ninguém é gigante sozinho, não tem como. E ele vai nesse período, ele se organiza, ele passa a dirigir, ele dirige filmes, ele faz uma nova versão do Janela Indiscreta, dentro da nova condição dele, ele passa a fazer parte de associações e ele passa principalmente a angariar dinheiro, fundo para a ciência.
ele vai conseguir futuramente mudar leis nos Estados Unidos. Então você percebe que aquele dia fatídico de 1995 é o dia que faz o super-homem de fato vir ao mundo. Porque ele, na sua essência única, ele transforma um todo, em torno dele e em todo dele. E, inclusive, familiarmente, ele passa a ser mais amigos dos filhos, os filhos passam a ser mais filhos do pai. Ele consegue... Ai, gente, espero que esse barulho esteja entrando. Ele consegue juntar as pessoas mais próximas com ele. Ele passa com que as pessoas vejam a vida de uma maneira mais calma e menos dolorida como essa obra, que me deixa às vezes louco. Porque a obra é uma obra. Eu estou te contando a história de um homem que é muito maior do que um barulho chato que pode estar. Então a gente consegue passar por isso, e até mesmo para se entender que problemas existem, vão existir, a gente passar por eles, e como passar por eles é que nos faz melhor, nos transformará em algo melhor. Christopher Reeve consegue reorganizar a vida dele difícil, de uma maneira muito difícil, junto com a família, até que um dia a filha dele mesmo fala assim, já estava tudo bem, já estava tudo normal, porque o normal chegou. Já se completar 10 anos, fazia 9 anos que eles estavam naquela nova forma de existir. O filho mais novo dele, o Will, ele viu o pai, a lembrança do pai era na cadeira de rodas, ele tinha 2 anos quando o pai teve o acidente. Então você percebe que para um homem que tem um acidente aos 42 anos, no auge do seu teor masculino e tudo mais, que ele vai ter que botar de lado a sexualidade, a vaidade, o corpo como forma única de exercício para ter um corpo como uma forma única de viver. Ele já estava fazendo 9 anos naquela nova condição dele. A esposa dele viveu com ele mais tempo naquela condição do que antes daquela condição. Só que aquilo já era o normal. E a filha disse, estava tudo bem, a gente estava feliz, a gente estava sabendo viver muito bem. Até que a vida chega de novo e fala, não, você não vai conseguir entrar no morno, vai ter que ir para o quente de novo. Respirar para o Christopher Reeve era impossível, se movimentar era impossível, tudo era muito difícil, ele quase não conseguia, ele conseguia pensar. Isso vai te trazer complicações físicas, não movimento e tudo mais. Apesar de ele ter fisioterapia, assim por diante, ele tinha problemática do próprio corpo que vai entrando em falência. Não tem como. Né? É um corpo. Em 2004, no dia 10 de outubro de 2004, ou seja, ele tinha feito aniversário há poucos dias, dia 10 de outubro de 2004, numa noite também comum, qualquer, o filho dele está dormindo, ele estava com uma pequena infecção, Christopher Reeve, que já é uma coisa que vai se centrando no cotidiano de pessoas nessa nova forma de ser, e o filho... A cuidadora noturna entra... A mulher dele já estava conseguindo voltar a ser atriz no teatro, ela já estava ficando mais em paz de deixar ele sozinho. O filho dele acordado com um aviso, seu pai entrou em coma. Então naquele dia comum, naquela noite, naquela madrugada, como outra qualquer, já dentro dessa nova existência da vida de todos, o Christopher Reeve vai sucumbir, ele vai ter um infarto final e ele vai morrer, ele vai partir daqui, deixando o grande legado e a sua eternidade na sua forma de ser. Tristemente, a Dana Reeve, 2 anos depois, ela também vai morrer, ela descobre um câncer, 1 ano depois da morte do Christopher Reeve, ela descobre um câncer de pulmão, uma mulher que nunca fumou, que só se alimentava bem, não bebia, olha só como, né? Aos 42 anos, a Dana Reeve vai morrer. Vai falecer, ela vai partir para encontrar, né, o seu Superman. Uma história bonitinha de amor, né? Aí eu choro, eu tenho chorado o tempo inteiro, sei lá. Acho que devo estar cansado, sim. E aí ela morre em 2005, né? Em 2006 ela morre, 2 anos depois do Christopher Reeve. O Robin Williams adota o filho deles, o Will, porque ele era uma criança ainda, ele tinha, sei lá, 13 anos, 10 anos, ele morre. E ele vira o filho do Robin Williams também, lógico, adota assim, né, gente? Ele, o teu pai é o Christopher Reeve, sua mãe é a Dana Reeve, mas eu tô aqui, eu tô vivo, eu posso cuidar de você. Depois o Robin Williams vai partir também, ele vai tirar a própria vida. Eu vou fazer do Robin Williams, já vi um documentário dele também.
É uma triste a história. Um homem que só vendeu alegria, que só vendeu risada, era o homem que vivia nas trevas da própria alma. É uma coisa impressionante, como o Robin Williams mostra que a gente não pode julgar pela risada quem está em depressão. Ah, mas ele era tão feliz, ele vivia rindo. Pois é, rir também é uma forma de criar uma máscara social do que você é de verdade internamente. O Robin Williams é a presença máxima disso. Os filhos hoje cuidam da fundação. O Will, se não me engano, é jornalista de uma grande TV americana. Eles vivem, os três, como grandes irmãos. O mais novo chama o irmão mais velho também de pai, assim, ele diz que é um grande pai para ele. Uma família que se uniu em torno. A queda do Christopher Reeve fez com que tivessem hoje 3 grandes irmãos. Uma grande fundação que fez mudanças nas leis já americanas e que acho que eles conseguiram arrecadar mais de 130 milhões de dólares em um ano para a ciência, que eles estão fazendo hoje em prol dos outros, aquilo que o Christopher Reeve queria tanto para ele, que um dia uma pessoa consiga. Hoje você já tem aqueles negócios que as pessoas estão andando, isso é graças ao Christopher Reeve. É graças à queda daquele dia em 1995, que ele olhando isso foi atrás da ciência, e hoje você tem as pessoas voltando a dar passos, a andar. Eu fiz aqui no caso o da jovem que foi violentada e terminou tetraplégica ou paralítica, se não me engano, e o sonho dela é participar, inclusive, desse tipo de coisa que tem também aqui no Brasil e tudo mais. E o Christopher Reeve é isso, é o nosso eterno Superman, que está voando lá em algum lugar, com a Dana Reeve também, a Dana Reeve. E vendo seus filhos e seus legados todos aqui deixados. É isso, pessoal, o que eu resolvi falar é um documentário muito bonito, um documentário muito tocante. Eu estou colocando este especial no final de 2024, no final do ano. Eu acho que nesse ano a gente sempre fica mais pronto para rever a vida, né? Rever seus valores e fazer suas somas de como foi o ano. Acho que é um filme bonito, é um documentário único de 1h30, que faz a gente se tocar e agradecer por estarmos do jeito que tiver. Mas você tem a oportunidade de chegar no dia seguinte e de chegar no dia seguinte uma pessoa melhor e principalmente fazendo bem para alguém. Ficamos assim agora. Se você estiver assistindo este especial em outro momento, feliz 2000 e o ano que você tiver, ou feliz maio, ou feliz junho, ou feliz segunda-feira, ou feliz terça-feira. Como eu disse há pouco, a tua vida vai mudar num dia absolutamente normal. Não teremos cometas, sonhos para monitorar. Não, eu te garanto, porque eu falo com isso com propriedade. Eu tenho meu momento Dana Reeve na minha vida, que tudo vai acontecer, se tiver que acontecer, num dia normal. Então a gente tem que estar preparado para o minuto seguinte. E isso vai, com certeza, fazer da gente pessoas mais leves. É bom ser leve, mesmo no peso da vida. Feliz Ano Novo, se você estiver assistindo agora em 2024, feliz 2025, que a gente esteja junto todo o novo ano chegando. Beijo e até daqui a pouco. Como eu falo, tem vídeo todo dia. Até dia 31, 25, todo dia tem vídeo. Só vir aqui que a gente está junto. Beijo.